Negócio fechado no Flamengo. O atacante fecha acordo e vai jogar no Mengão. Preparação para Flamengo e Independente de Medellín. Temos aqui a provável escalação do Flamengo para esse jogão hoje, 9h30 da noite. Cobertura e transmissão dos canais ESPN Brasil. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais no meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, jogo aberto, TV Bandeirantes e ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Medellín, talvez ele repita assim a escalação do que ele fez no final de semana. Leonardo Jardim querendo 6 pontos também no grupo A da Libertadores. Isso aqui é o Mengão. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo estreia em casa pela competição continental de 2026. O rubro-negro chega para o duelo diante do Independente Medellín com a confiança lá em cima após 3 vitórias seguidas. Na primeira rodada da Liberta, os comandados por Leonardo Jardim superaram a altitude de Cusco e venceram o time peruano por 2-0. Para o duelo de logo mais no Maracanã, Jardim deve escalar força máxima. A tendência é que ele repita a equipe que venceu o Fluminense no último domingo pelo Brasileirão. Para este confronto, o treinador pode contar com alguns reforços caseiros. Casos estes de Saul, que ainda não estreou na temporada por causa de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, e Everton Cebolinha, ausente desde a derrota para o Bragantino por conta de uma fratura na costela. Os dois treinaram normalmente no Ninho do Urubu nesta semana e podem ser relacionados. Por outro lado, Pulgar e Jorginho seguem fora por lesão. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta. E no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Fora das 4 linhas, o atacante Jorge Carrascal teve a pena reduzida para 2 partidas pela expulsão na Supercopa do Brasil diante do Corinthians em fevereiro. O julgamento aconteceu ontem no STJD. Sendo assim, o atleta não ficará à disposição da comissão técnica contra o Vitória pela Copa do Brasil e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Além disso, como foi expulso no clássico diante do Fluminense no último fim de semana, ele cumpre suspensão diante do Bahia no próximo domingo. Tá fácil a vida do Carrascal, hein, gente? Cicinho, vamos falar do Flamengo, que é um time favorito para manter esse título de Libertadores. Tá começando a ganhar consistência também com o Leonardo Jardim. Ninguém mais fala em Felipe Luiz. E a gente sabe que é também apontado como favorito nesse grupo para passar em primeiro lugar. E acredito que vai fazer prevalecer esse favoritismo, Renata, porque tá também em evolução, o Leonardo Jardim dando essa cara dele, o Pedro voltando a jogar muito bem. Então tem alguns outros problemas, mas é vasto aí as opções de jogadores que tem o Flamengo numa possível lesão, numa questão de poupar um ou outro jogador. Então, dificuldade sempre vai encontrar porque se trata de Libertadores. Mas o Flamengo é favorito e jogando em casa, acredito que vença. Tem mais, hein, de Conmebol Libertadores, porque hoje o Flamengo é exclusivo aqui na ESPN e também, claro, na ESPN dentro do plano Premium do Disney Plus. A gente vai acompanhar o Flamengo contra o Independente Medellín no Maracanã, onde, claro, a nossa equipe já está presente com o Rafael Marques. Rafa, tudo certo por aí? Tudo certo sim, Bruno, dos demais companheiros, o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Mais uma promessa de uma noite de Conmebol Libertadores com o Maracanã lotado para esse Flamengo Independente Medellín. Jogo que é importante para a estratégia rubro-negra, porque a vitória fora de casa contra o Cusco deu uma grande margem de cálculo de classificação para a próxima etapa da competição. Não custa lembrar que no ano passado o Flamengo foi campeão da Libertadores, todavia se classificou como segundo colocado da sua chave. E agora tem a faca e o queijo na mão, diferentemente de 2025, para poder passar na condição de primeiro colocado, o que dá vantagens de decisões em casa a partir das séries de mata-mata. A tendência é que pela primeira vez o técnico Leonardo Jardim consiga repetir uma escalação. Ele completa essa noite
de 10 jogos comandando o Flamengo. Até aqui obteve 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, aquela diante do Red Bull Bragantino. E aliás, que derrota, né? Muita gente tratando como sendo a atuação fora da curva, o ponto de exceção nesse momento do Flamengo desde que chegou o técnico português. Mas nos jogos anteriores não repetiu escalação partida após partida. Como não conta ainda com o Jorginho e com o Pulgar, os jogadores seguem se recuperando das suas respectivas lesões, ele tem a possibilidade esta noite de repetir o time que foi muito bem no Fla-Flu do último domingo pelo Campeonato Brasileiro, tendo 2 opções a mais, e elas incorporam ainda mais o elenco do Flamengo para o jogo de hoje. O Saul, meio-campista, e o Cebolinha, atacante, estão liberados pelo departamento médico, já cumpriram todo o processo de transição e devem ficar como opções no banco de reservas. O Flamengo não tem a divulgação de todos os ingressos vendidos antecipadamente, mas há uma expectativa de mais de 60 mil torcedores para o jogo desta noite. O Flamengo estreou vencendo, tem ainda 3 jogos como mandante e, portanto, totais condições de emplacar logo mais a sua 4ª vitória consecutiva pela 2ª vez na era Leonardo Jardim. Muitas coisas envolvem o debate do Flamengo: configuração de equipe, escolhas do treinador, posicionamento de alguns jogadores. A gente vai desenvolver isso ao longo do Sport Center, mas certamente o momento é de empolgação e de crença no Flamengo para o jogo de logo mais, Bruno. Porque a notícia vaza e corre, Bruno Vicari. A partir do momento que você falou, massificou essa informação na primeira hora aqui do Sport Center, todo mundo que não tem ingresso já ficou: opa, tem uma solução para ver o jogo do Flamengo, mesmo sem ter o ingresso, é assistir a ESPN e o Disney Plus com Fernando Nardini e toda a sua turma, grande cobertura, grande trabalho da ESPN nessa quinta-feira aqui no Maracanã, desde cedo, abrindo o estádio e só fechando depois do linha de passe. E vocês falaram um pouco sobre essa questão envolvendo aí a torcida, né? Não houve a confirmação da quantidade de ingressos vendidos antecipadamente, mas o que se sabe é que aproximadamente 58 mil bilhetes já tinham sido comercializados. Isso não chega à totalidade da carga, que é superior a 67 mil, mas dá uma garantia boa de um público numeroso essa noite para Flamengo e Independente Medellín. A propósito, o Flamengo tem um ótimo histórico contra equipes colombianas, só perdeu 2 vezes em toda a sua história, e nos últimos 24 anos o Flamengo não perdeu para equipes da Colômbia. São 9 vitórias e 2 empates. Então é mais um elemento para aumentar a confiança e também a expectativa positiva para o desempenho do Flamengo essa noite contra o Independente Medellín. É importante dizer que o técnico Leonardo Jardim completa 10 jogos e a possibilidade dele manter a escalação é a primeira em toda a sua trajetória como treinador do Flamengo. Paquetá funcionou bem, jogando mais uma vez como segundo homem de meio campo. Samuel Lino recuperou muito da sua autoconfiança, tem sido uma figura importante nas construções pelo lado esquerdo. A parte defensiva recuperando também a sua solidez, o Danilo segue no banco de reservas, a zaga com Léo Ortiz e também Léo Pereira. Então o Flamengo que deve jogar essa noite contra o Independente Medellín com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro, o meio campo com o Everton Araújo, o Paquetá e o Arrascaeta, na frente o Plata, o Pedro em grande fase e o Samuel Lino. A bola rola às 9h30 da noite para o Maracanã em mais uma noite rubro-negra de Conmebol Libertadores. Bruno. Bom, como vocês viram aí, a escalação do Flamengo deve se repetir, né? A não ser que o Leonardo Jardim, vamos dizer assim, surpreenda o torcedor do Flamengo com alguma novidade. Lembrando que vamos ter o Saul e o Cebolinha recuperados e provavelmente aí no banco de reserva para essa partida importante diante do Independente Medellín. Lembrando que o jogo é daqui a pouco, 9h30 da noite, direto Maracanã, casa cheia. O Flamengo tem tudo para fazer um bom jogo e assumir a liderança do grupo na Libertadores. Agora vamos falar sobre o jogador confirmado, atacante, né, confirmado aí pelo Flamengo. Informação aqui do Coluna do Fla e também o jornalista Benê Casagrande. Trata-se do Pedro Henrique do Paysandu. O Flamengo acabou de fechar contrato com Pedro Henrique do Paysandu. O Flamengo acerta a contratação do volante Pedro Henrique, atacante, volante, perdão. O volante Pedro Henrique, de 18 anos, que assina por 3 temporadas no Ninho do Urubu. O rubro-negro vai pagar em torno de 3 milhões ao Paysandu por 85% dos direitos econômicos do jogador. O atleta chega para reforçar a equipe sub-20, né? Equipe sub-20 aí, Flamengo que infelizmente perdeu a final da Libertadores sub-20. Era atual bicampeão, né? Perdemos
infelizmente, a final. Mas espero que o próximo ano o Flamengo monte um bom time, né? Time muito bem. Lembrando que ainda tem a competição do Brasileirão, esse ano sub-20, Copa do Brasil e tudo mais. O Flamengo tem tudo aí para montar um bom elenco. Até porque quando a gente precisou esse ano da equipe sub-20 para suprir as ausências do time titular, o time não foi bem. Espero que consiga montar um belo time para, quem sabe, o próximo ano que o Flamengo... Esperamos, né? Com o pé no chão, caso o Flamengo conquiste a Libertadores, né? Só aqui sendo realista. Caso isso aconteça, que aí todo mundo espera, o Flamengo disputa o Mundial no final do ano e precise dar um pouco de férias aos jogadores e, consequentemente, precisar da equipe sub-20, seja uma equipe sub-20 muito forte para disputar o Campeonato Carioca, tá bom? Mas coloca aí nos comentários sua opinião. Como vocês viram aí, escalação do Mengão. Goleiro Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga, lateral direita Varela, lateral esquerda Alexandro, volantes Everton Araújo e Lucas Paquetá, meio campo de Arrascaeta, ponta direita Gonzalo Plata, ponta esquerda Samuel Lino e no ataque Pedro. Este é o provável Flamengo para o jogão de logo mais, tá bom? Espero ter gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, ESPN Brasil e Sport TV. Jogo Aberto TV Bandeirantes. Valeu.